Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desde os primórdios da nossa existência, a humanidade sempre teve um impulso quase incontrolável de construir coisas. Primeiro foram abrigos simples, depois cidades inteiras e, eventualmente, monumentos que desafiaram os limites do que se acreditava ser possível. A gente olha para o céu, para o horizonte e pensa: e se a gente construísse algo que chegasse até lá? Essa ambição, essa vontade de deixar uma marca permanente no mundo, nos deu algumas das obras mais espetaculares que se pode imaginar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Preparem-se, porque hoje vamos conhecer as maiores estruturas já construídas pelo ser humano. Vamos embarcar numa viagem que começa aqui no Brasil, passa pela Europa, atravessa o deserto no Oriente Médio, percorre uma muralha milenar na Ásia e termina, literalmente, fora do nosso planeta. É uma escalada de grandiosidade que mostra do que a engenharia humana é capaz quando se une a um sonho gigante. Para cada uma dessas maravilhas, eu vou trazer todos os detalhes que vocês adoram. Vamos falar sobre a época em que foram construídas, quanto custaram, e preparem-se para valores astronômicos. E claro, aquelas curiosidades que fazem toda a diferença. Como eles levaram as peças do Cristo Redentor até o topo do Corcovado? E como se monta uma estação espacial em órbita? Então, se ajeita aí na cadeira, pega a pipoca e vem comigo desvendar os segredos das maiores obras da história da humanidade. Para começar nossa jornada, vamos falar de um ícone que é a cara do nosso Brasil, o Cristo Redentor. Inaugurado em 1931, lá no topo do Morro do Corcovado, a 710 metros de altitude, ele se tornou um dos maiores símbolos não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. Com seus 30 metros de altura, mais 8 metros do pedestal, essa estátua imponente de braços abertos parece abraçar a cidade maravilhosa. A ideia surgiu ainda no século XIX, mas foi só na década de 1920 que o projeto realmente saiu do papel, financiado, em grande parte, por doações da população católica brasileira. É uma obra do povo para o povo. O mais impressionante é pensar nos desafios da época. A estátua foi feita em concreto armado e revestida com milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão, um material resistente e fácil de manusear. Mas, como levar tudo isso para o topo da montanha? A solução foi genial: usar o próprio trem do Corcovado, que já existia desde 1884, para transportar as peças e os materiais. Cada parte da estátua foi moldada separadamente e montada lá em cima, como um quebra-cabeça gigante. Um trabalho minucioso que durou quase uma década e nos deu essa maravilha que até hoje nos deixa sem fôlego. Saindo do Brasil, nossa próxima parada é em Paris, na França, para conhecer a icônica Torre Eiffel. Quando foi concluída, em 1889, para a Exposição Universal, ela era a estrutura mais alta do mundo, com seus impressionantes 300 metros, que hoje chegam a 324 com as antenas. Projetada por Gustave Eiffel, a torre foi inicialmente recebida com muitas críticas. Artistas e intelectuais da época a chamavam de monstruosa e inútil, acreditando que ela arruinaria a paisagem da cidade. Mal sabiam eles que estavam diante do futuro maior símbolo de Paris e da própria França. A construção foi uma verdadeira proeza da engenharia para o século XIX. Levou apenas 2 anos, 2 meses e 5 dias para ser erguida. Um tempo recorde. Foram mais de 18 mil peças de ferro forjado, unidas por 2,5 milhões de rebites. Tudo meticulosamente planejado e montado por cerca de 300 operários. O custo foi de quase 8 milhões de francos da época. Originalmente, o plano era que a torre fosse desmontada após 20 anos,
mas sua utilidade como antena de rádio e, claro, seu imenso sucesso com o público garantiram que a Dama de Ferro permanecesse de pé, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Agora, vamos dar um salto gigantesco, tanto no tempo quanto em altura, e aterrissar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Lá, perfurando o céu, está o Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo. Finalizado em 2010, essa mega estrutura tem absurdos 828 metros de altura, quase 3 vezes a altura da Torre Eiffel. É tão alto que a temperatura no topo pode ser até 6 graus Celsius mais fria do que na base. O Burj Khalifa não é só um prédio, é uma verdadeira cidade vertical, com apartamentos residenciais, escritórios, hotéis de luxo e restaurantes. Construir algo dessa magnitude no meio do deserto apresentou desafios de engenharia que pareciam impossíveis de superar. Um dos maiores problemas era o vento. Para evitar que a torre balançasse perigosamente, os engenheiros projetaram uma estrutura em formato de ícue, que confunde o vento, quebrando sua força. O custo total da obra foi de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Foram necessários mais de 12 mil trabalhadores, de diferentes nacionalidades, que enfrentaram o calor extremo para erguer esse colosso de concreto, aço e vidro, redefinindo os limites da arquitetura moderna. Deixamos a modernidade de lado e mergulhamos fundo na história para falar de uma estrutura que não se destaca pela altura, mas por sua extensão inimaginável. A Grande Muralha da China. Isso não é um prédio, é uma fortificação que se estende por mais de 21 mil quilômetros. Para se ter uma ideia, se a gente pudesse esticar a muralha em linha reta, ela daria meia volta na Terra. É a única construção humana que, por muito tempo, se acreditou ser visível do espaço a olho nu, o que hoje sabemos que é um mito, mas isso não diminui em nada a sua grandiosidade. Sua construção não foi um evento único, mas um processo que durou séculos, com as primeiras seções sendo erguidas por volta do século 7 a.C. Diferentes dinastias chinesas foram adicionando, reconstruindo e fortalecendo trechos da muralha, principalmente para se proteger das invasões de tribos nômades do norte, como os mongóis. Milhões de pessoas, entre soldados, camponeses e prisioneiros, trabalharam e morreram durante sua construção. Feita de pedra, tijolo, terra e madeira, a Muralha da China é mais do que uma barreira defensiva. É um testemunho da persistência e da história de uma civilização inteira. E agora, para coroar nossa lista, vamos deixar o planeta Terra. A maior e mais complexa estrutura já construída pelo ser humano não está em nenhum continente. Ela está flutuando a 400 quilômetros acima de nossas cabeças, a Estação Espacial Internacional, ou ISS, International Space Station. Esse laboratório orbital é uma maravilha da colaboração global. Sua montagem começou em 1998, com o lançamento do primeiro módulo russo, e desde então, ela vem sendo expandida, peça por peça, como um gigantesco Lego no espaço. Ela é tão grande que sua área equivale a um campo de futebol. A ISS é um projeto que envolve 5 agências espaciais principais: NASA, dos Estados Unidos, Roscosmos, da Rússia, JAXA, do Japão, ESA, da Europa e CSA, do Canadá. O custo estimado para construir e manter a estação já ultrapassa os 150 bilhões de dólares, tornando-a o objeto mais caro já construído. Cada módulo foi lançado por foguetes e montado em órbita, através de caminhadas espaciais extremamente perigosas e complexas feitas por astronautas. A estação viaja a 28 mil quilômetros por hora, completando uma volta na Terra a cada 90 minutos. Os astronautas a bordo veem 16 amanheceres e 16 entardeceres todos os dias. É o ápice da engenharia e da cooperação humana.
E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas maiores maravilhas da engenharia humana. Do abraço do Cristo Redentor à complexidade orbital da estação espacial, vimos como a nossa espécie é capaz de transformar ideias audaciosas em realidade. Cada uma dessas estruturas, seja ela de pedra, ferro ou titânio, conta uma história de inovação, de sacrifício, de colaboração e, acima de tudo, daquela inquietação que nos move a construir algo maior que nós mesmos, a deixar um legado que vai durar por gerações e inspirar quem vier depois de nós. Essas obras nos mostram que não existem limites para a criatividade e a engenhosidade humana. Elas são a prova física de que, quando trabalhamos juntos, com um objetivo em comum, somos capazes de superar desertos, escalar montanhas e até mesmo conquistar o espaço. É uma mensagem poderosa, não acham? Olhar para o Burj Khalifa ou para a Grande Muralha nos faz pensar: qual será a próxima grande fronteira que vamos desafiar? O que mais seremos capazes de construir no futuro? Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários qual dessas 5 construções mais te impressionou e por quê. Foi a beleza do Cristo? A escala da muralha? A tecnologia da ISS? E se você sentiu falta de alguma grande obra, comente também qual você gostaria de ver em uma possível parte 2 deste vídeo. Quem sabe a gente não fala das pirâmides, da usina de Itaipu ou do canal do Panamá. O seu comentário é muito importante. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço e até a próxima!